No ano em que a democracia da Argentina completa 4 décadas, os eleitores do país vão às urnas no próximo domingo para escolher quem vai ocupar a Casa Rosada pelos próximos 4 anos. Se o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, ou se o ultralibertário Javier Milei. Eu sou André Lucena, repórter de Carta Capital em Buenos Aires, e vou explicar para você o que afinal está em jogo nas eleições da Argentina e o que explica as sucessivas crises econômicas que levaram o país à situação atual. A Argentina enfrenta hoje uma grave crise econômica, justificada principalmente pela presença da inflação no dia a dia dos argentinos. O aumento dos preços, por exemplo, deste ano de 2023, já rompeu a barreira dos 3 dígitos. Além disso, o país pena para tentar pagar um empréstimo feito com o Fundo Monetário Internacional ainda nos tempos do ex-presidente Maurício Macri. Mas isso nem sempre foi assim. Há 100 anos, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Seu índice de distribuição de riqueza pelo número de habitantes estava entre um dos mais altos do planeta e a Argentina era uma grande exportadora de carne, de matéria-prima e era símbolo de riqueza, não só econômica, como cultural. Desde então, o país é um caso muito exótico de uma economia que era desenvolvida e passou a condição de um país em desenvolvimento. Há muitas teses que tentam explicar, afinal, o que aconteceu com a Argentina. 2 delas remetem a alguns períodos históricos específicos. Alguns economistas costumam cravar que a crise econômica na Argentina, pelo menos a que conhecemos hoje, teve início com a figura política de Juan Domingo Perón, general que governou o país e que virou símbolo de um movimento chamado peronismo. Perón implementou na Argentina a noção de que o Estado deve fundamentalmente proteger o mercado interno e estar presente, por exemplo, na criação de condições básicas para os trabalhadores e para o que ele chamava de oprimidos do país. Há quem defenda, por outro lado, que a crise estrutural na economia argentina começou de fato no último regime militar, que para além das mortes, desaparecimentos e torturas, levou o país a gastos públicos exorbitantes e criou uma crise interna e externa quase impagável. Fato é que a Argentina não conseguiu resolver os seus problemas econômicos e jamais voltou sequer próximo ao patamar de riqueza que tinha no início do século XX. Para que se possa ter uma ideia do nível de instabilidade econômica aqui, alguns estudos apontam que, em média, nas últimas muitas décadas, um ministro da Economia passa cerca de 1 ano no cargo. E as mudanças de governo não alteram apenas políticas públicas básicas. Mudanças de governo na Argentina significam mudanças radicais na condução econômica. Isso faz com que o país alterne entre governos mais intervencionistas e governos mais liberais. A Argentina também tem um problema histórico de déficit fiscal, ou seja, o Estado gasta mais do que arrecada. Basicamente, seja entre peronistas ou até entre antiperonistas, o modelo de Estado da Argentina é feito para tentar proteger o mercado interno e proteger, em resumo, a sua população. Isso faz com que o país, pelo menos no contexto econômico daqui, muitos subsídios sejam dados à população, a exemplo da conta de energia, a exemplo do transporte público e várias outras questões. Esse é um eixo central que está em discussão nessa eleição. Javier Milei, que pode ser entendido como o fato novo do pleito, pretende não apenas barrar os gastos públicos, mas, em outros termos, reduzir a quase nada o papel do Estado na Argentina. Uma das promessas de campanha de Milei é fechar o Banco Central, que ele diz que é um dos responsáveis pela desvalorização crônica que a moeda da Argentina, o peso, tem. Uma queixa muito comum no país é o fato de que os salários não chegam ao final do mês, que os preços, principalmente dos alimentos, sempre sobem. Essa é a face mais visível da inflação. Tudo isso em conta, a gente volta à pergunta inicial que os argentinos terão a dura missão de responder sobre se o Estado é a solução ou é o problema do país. Independente de qual venha a ser a resposta, a eleição desse ano não opõe apenas 2 candidatos, mas 2 modelos de país. Aconteça o que acontecer, a Argentina, por exemplo, caso Milei seja eleito, passará por mais uma mudança drástica de condição econômica, como tantas que aconteceram ao longo da história do país. A eleição desse ano também baralha o jogo político na Argentina.
Os dois principais candidatos, Sérgio Massa e Javier Milei, vêm, respectivamente, de um campo peronista e de um campo liberal, mas eles não são necessariamente forças tão tradicionais da política argentina, principalmente Milei. Significa dizer também que figuras chaves dos últimos 10 anos, pelo menos do país, não participam do pleito como candidatos. Caso Massa seja o vencedor, ele sim, como diria o próprio Perón, passará a conduzir o movimento. Caso o vencedor seja Javier Milei, o peronismo terá que se desdobrar como oposição para manter a sua relevância na cena política do país. Voltando mais uma vez à nossa pergunta inicial, você já deve ter percebido que os candidatos apresentam respostas muito opostas. Para Milei, o Estado é um problema. Já para Massa, é com mais Estado que a economia da Argentina pode se resolver, embora o candidato peronista reconheça a necessidade de torná-lo mais eficiente. Acontece que uma coisa é a campanha, outra coisa é governar. E é justamente por isso que quem quer que seja o vencedor vai enfrentar dificuldades justamente ali, no Congresso Nacional. Isso porque a coalizão de Massa e a coalizão de Milei não obtiveram maioria nem na Câmara nem no Senado. Isso é particularmente preocupante para qualquer governo, mas especialmente para Milei, já que as mudanças estruturais que o libertário propõe são muito drásticas e precisarão necessariamente do apoio dos congressistas para que se convertam em lei que possam fazer, finalmente, mudar as condições estruturais da Argentina tal e qual o libertário promete. Isso mostra também uma última característica da política e da sociedade argentina, o antagonismo. Se a gente puder tentar fazer uma comparação com o Brasil, na Argentina não existe o que se convenciona chamar de centrão, ou seja, ou se é peronista ou antiperonista, ou se é libertário ou definitivamente progressista. Dessa maneira, a perspectiva é que a cena política e econômica da Argentina continue sendo marcada por fortes divisões. E é por isso que as pesquisas mostram um cenário eleitoral tão acirrado, sobre o qual cravar um resultado no próximo domingo é basicamente impossível. É sob essa incerteza que os argentinos vão às urnas no próximo domingo. Certeza mesclada por esperança, uma vez que tanto eleitores de Massa como eleitores de Milei esperam que o próximo presidente, finalmente, possa dar a este país a estabilidade que há muito tempo ele não conhece.